A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 2, parte 04, dia 19 de julho de 2025, última parte deste nosso estudo. Se não houvesse superior, eu mesmo seria o único juiz do bem e do mal. Sim, eu deveria ser regulado apenas pela conveniência e não reconhecer distinções morais. Se eu fosse o senhor daquele princípio ou lei que me comanda, não encontraria em mim conflito algum entre razão e apetite. O fato indubitável é que a consciência tem uma autoridade para o homem que não pode ser explicada, exceto por ser a voz de Deus dentro dele. Se a consciência estivesse inteiramente isolada de Deus e fosse independente dele, não poderia causar as impressões solenes e às vezes terríveis que causa. Nenhum homem teria medo de si mesmo se o eu não estivesse conectado com um ser superior a ele, mesmo e fosse independente dele. Não poderia causar as impressões solenes e às vezes terríveis que causa. Nenhum homem teria medo de si mesmo se o eu não estivesse conectado com um ser superior a ele mesmo. Assim como Deus não se deixou sem testemunho entre as criaturas inferiores, Atos 14:17, também não se deixou sem testemunho dentro do próprio peito do homem e da mulher. Não há um membro racional da raça humana que não tenha, em algum momento, sofrido mais ou menos sob os açoites da consciência. Os corações dos príncipes, em meio aos seus prazeres, foram tomados de angústia enquanto seus favoritos os bajulavam. Esses tormentos interiores não são sustos ignorantes experimentados apenas por criança, que a razão afasta mais tarde, pois quanto mais forte a razão se fortalece, mais aguda as picadas da consciência, e não menos na maturidade e na velhice. Ela frequentemente opera quando a maldade é mais secreta. Numerosos casos são registrados de um terror avassalador que se apoderou de malfeitores quando seus crimes não eram conhecidos por ninguém, e eles se condenaram e se entregaram à justiça. Poderia essa autoacusação originar-se do próprio homem? Aquele que se ama destruiria, se possível, aquilo que o perturba. Certamente a consciência não recebeu a autoridade de seu possuidor para castigar a si mesmo, para estragar os prazeres do pecado, para torná-lo como o mar agitado que não pode sossegar. O próprio fato existe no homem e na mulher que os condena pelos pecados cometidos em segredo. Argumenta que existe um Deus e que ele é responsável perante ele. Ele tem um pavor instintivo de um juiz divino que ainda o acusará. Eles conhecem o julgamento de Deus. Romanos 1:32. Por uma testemunha eterna. É uma provisão justa do Senhor que aqueles que não o temem com reverência tenham um medo atormentador do futuro. Por que que, apesar de todos seus esforços para escapar da conclusão de que Deus existe, eles temem uma retribuição além da morte, muitas vezes demonstrados pelos miseráveis mais insensíveis em suas últimas horas, pedindo um capelão ou padre? Se não há Deus, por que os homens se esforçam para silenciar a consciência e dissipar seus terrores? E por que seus esforços são tão inúteis? Como eles não podem calar suas acusações? Algum poder superior deve mantê-lo dentro da alma. Que as nações mais esclarecidas reconheçam que os homens não têm o direito de forçar a consciência, e um reconhecimento tácito que está acima da jurisdição humana, respondendo apenas ao seu autor. A consciência é o vice-regente de Deus na alma
e atormentará os condenados por toda a eternidade. Amém. Aqui findou este nosso estudo. Glorificado e santificado seja o nome do Deus vivo. Amém e amém.